turminha, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de história de hoje, nós vamos fazer a correção da ficha avaliativa. Vai ser uma correção oral, vocês não precisam copiar no caderno, tá bom? Mas eu vou pedir para que vocês estejam com a ficha, né, para poder ir acompanhando a correção, tá bom? Eu enviei a ficha para todos vocês no chat, tá? Nós vamos também utilizar na aula de hoje o livro de história, tá bom? Então, deixei do seu ladinho a ficha, o livro, o estojo e a sua agenda, ok? Nós vamos começar com a correção e depois daremos continuidade à aula. Então, vamos lá? A questão 1 diz assim: a imagem abaixo retrata uma prática comum aos primeiros habitantes da Terra. Sobre esses povos, marque a alternativa correta. O que a imagem está retratando? Ela está retratando aí a caça aos animais, né? Aí nós temos um mamute e os povos com lanças indo atacar esse mamute que serviria de alimento. Então, sobre esses povos, marque a alternativa correta. A. Viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. B. Fixavam-se em um único lugar. C. Ficaram conhecidos como agricultores e pastores. D. Construíam ferramentas utilizando metais como o bronze. Essa imagem aí trata-se de que povos? Trata-se dos caçadores e coletores, né? Então, a resposta correta é viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Fixavam-se em um único lugar? Está errado, porque eles eram nômades, né? Ficaram conhecidos como agricultores e pastores? Não, eles eram os caçadores e coletores. Construíram ferramentas utilizando metais como bronze? Não, o desenvolvimento da metalurgia veio somente depois da agricultura, ok? O Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, tem informações importantes sobre os primeiros povos que habitaram o território onde hoje é o Brasil. Texto 1. Sua paisagem é única, repleta de cânions, paredões de pedra e formações rochosas incríveis. Elas são cobertas por diferentes tipos de vegetação, desde os típicos campos de arbustos secos e espinhentos até uma mata alta e úmida que cresce nos vales, chamados de boqueirões. É possível ver inúmeros lagartos e aves por todos os lados, sendo algumas espécies exclusivas da Serra da Capivara. Há também uma grande diversidade de mamíferos, como tamanduás, macacos, tatus, veados e até onças pardas e pintadas, o que faz do parque um dos últimos refúgios desses grandes felinos na Caatinga. Mas a riqueza da Serra da Capivara vai além de sua flora e fauna. A região se destaca por sua grande importância histórica. O parque abriga mais de 1.000 sítios arqueológicos, locais onde estão preservados vestígios de povos que viveram há milhares de anos. Além de esqueletos humanos, também são encontrados nesses sítios uma grande diversidade de objetos, como adornos, pontas de flechas, cerâmicas, machadinhas, entre outros. Para entender como viviam nossos antepassados, é preciso estudar cuidadosamente esses objetos, como quem junta peças de um enorme quebra-cabeça. Para a alegria dos arqueólogos, os povos antigos registraram parte de seu cotidiano em figuras pintadas nas paredes de pedra da Serra da Capivara. As figuras registram cenas como danças, rituais religiosos e grandes caçadas. Também há muitos desenhos de animais, sendo possível reconhecer até espécies como preguiças gigantes e ilhamas. Questão 2. O Parque Nacional da Serra da Capivara é importante para o estudo da história porque possui uma vegetação diversa, que vai desde campos de arbustos secos até uma mata alta e úmida. É um local muito bonito que abriga espécies exclusivas de aves. C. Abriga vestígios dos primeiros povos que habitaram a Terra, o que permite conhecer e entender o modo de vida deles. D.
é um dos últimos refúgios de grandes felinos na Caatinga. Então, a pergunta é: o Parque Nacional da Capivara é importante para o estudo da história? Por quê? Resposta correta, letra C. Abriga vestígios dos primeiros povos que habitaram a Terra, o que permite conhecer e entender o modo de vida deles. Então, por isso que o Parque da Serra da Capivara é importante no estudo da história. Questão 3. Releia o trecho a seguir. Para a alegria dos arqueólogos, os povos antigos registraram parte de seu cotidiano em figuras pintadas nas paredes de pedra da Serra da Capivara. As figuras registram cenas como danças, rituais religiosos e grandes caçadas. Também há muitos desenhos de animais, sendo possível reconhecer até espécies como preguiças gigantes e lhamas. Que nome damos a essas figuras pintadas nas paredes? Marque a alternativa correta. A. Arte histórica. B. Arte antiga. C. Arte rupestre. D. Arte marajoara. A resposta correta é arte rupestre, né? A arte, né? As pinturas que os povos antigos faziam nas paredes das cavernas, que era uma forma deles se comunicarem, ok? Então, a resposta correta, letra C, arte rupestre. Questão 4. Dentre os animais citados no texto 1, existe um que pertencia à megafauna brasileira. Qual é esse animal? A. Preguiça gigante. B. Tamanduá. C. Veado. D. Onça parda. Então, nós estudamos, né, um pouquinho sobre os animais da megafauna brasileira e a gente sabe que a resposta correta é a letra A, preguiça gigante, né? E é um animal que já não existe mais, ok? Tamanduá existe, veado existe, onça parda existe. O único que não existe mais desses aí é a preguiça gigante, que pertencia à megafauna brasileira, que já foi extinto, ok? Questão 5. A prática da agricultura e do pastoreio favoreceu uma série de mudanças no modo de vida dos seres humanos. Entre essas mudanças está a capacidade de produzir seu próprio alimento. Marque a alternativa que apresenta outra mudança provocada por essa prática. A. A busca constante por novas moradias. B. A propagação do trabalho com cerâmica. C. A população diminuiu e as pessoas passaram a viver menos. Ou letra D. Os seres humanos passaram a ser nômades. A resposta correta é a letra B. A propagação do trabalho com cerâmica. Por quê? Eles produziam seu próprio alimento, eles precisavam de utensílios, panelas, vasilhas para armazenar esses alimentos. Então, a busca constante por novas moradias? Não. Eles passaram a fixar-se em um lugar só, né? A população diminuiu e as pessoas passaram a viver menos? Pelo contrário, a população aumentou e a expectativa de vida das pessoas também. As pessoas passaram a viver mais. Os seres humanos passaram a ser nômades? Não, né? Eles passaram a ter moradia fixa. Então, a resposta correta é a propagação do trabalho com cerâmica. A prática da agricultura provocou 3 grandes mudanças: a propagação do trabalho com cerâmica, a sedentarização e o aumento da população, ok? Questão 6. A África é considerada o berço da humanidade, porque lá foi descoberto o mais antigo esqueleto humano de uma mulher a quem deram o nome de A. Luzia, B. Maria, C. Lucy, D. Márcia. A resposta correta é a letra C, Lucy. Lucy foi o esqueleto humano encontrado lá na África, né? O esqueleto humano mais antigo. Por isso, a África é considerado o berço da humanidade. Algumas pessoas confundiram com Luzia, mas Luzia é o esqueleto humano que foi encontrado aqui na América. E a Luzia recebeu esse nome justamente em homenagem a Lucy,
que foi encontrada lá na África e é o mais antigo esqueleto humano. Então, a resposta correta, letra C, Lucy, ok? Questão 7. Para contar e dividir o tempo, os seres humanos criaram o calendário. A contagem de tempo no calendário começa com a morte de Cristo, B, o nascimento de Cristo, C, o desenvolvimento da agricultura ou D, a descoberta do fogo. Então, o calendário que nós utilizamos é o calendário cristão, né? E no calendário cristão, a contagem de tempo começa com o nascimento de Cristo. Letra B é a correta, ok? Questão 8. A imagem acima trata-se de Luzia. Muitos pesquisadores acreditam que ela seja o fóssil mais antigo das Américas. Sua descoberta foi de grande relevância nos estudos sobre os primeiros habitantes das terras onde hoje é o Brasil. A que povo Luzia pertencia? A. Umbu, B. Lagoa Santa, C. Sambaquis ou D. Marajoaras? Luzia, ela pertencia ao povo de Lagoa Santa, né? Inclusive, seu esqueleto foi encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então, a resposta correta é a letra B, Lagoa Santa, ok? Questão 9. Por volta de 5.000 a.C., os seres humanos desenvolveram a metalurgia, isto é, o trabalho com metais. Sobre a metalurgia, marque com um X a alternativa correta. A. O bronze, um metal maleável, era utilizado para fazer utensílios como potes e vasos. B. O ferro foi o primeiro metal a ser trabalhado. C. A metalurgia aumentou a capacidade dos povos de guerrear e produzir alimentos. D. O cobre era utilizado para fazer espadas, lanças e armaduras. A resposta correta é a letra C. A metalurgia aumentou a capacidade dos povos de guerrear e produzir alimentos, porque eles aperfeiçoaram seus instrumentos de guerra, aperfeiçoaram seus instrumentos de trabalho. Então, quem sabia trabalhar com os metais acabou ficando à frente daqueles povos que não sabiam trabalhar com os metais. Então, a resposta correta é a letra C. O bronze, ele não é um metal maleável. O metal maleável é o cobre. E por ele ser maleável, ele não poderia ser utilizado para fazer espadas, lanças e armaduras. O ferro, ele não foi o primeiro metal a ser trabalhado. O primeiro metal a ser trabalhado foi o cobre, né? Que era o metal mais maleável, que com ele faziam potes, utensílios, colar, enfeites, ok? Então, na questão 9, a resposta correta é a letra C. Questão 10. Os povos dos sambaquis habitaram o litoral brasileiro há cerca de 4.500 anos. Leia as afirmações abaixo e marque com um X a alternativa correta. A. Sambaquis são enormes montanhas formadas de conchas. B. Atualmente, não existe mais nenhum vestígio dos povos sambaquianos. C. Os povos dos sambaquis desenvolveram a cultura marajoara. D. Os sambaquianos alimentavam-se principalmente da coleta de frutos. A resposta correta é a letra A. Sambaquis são enormes montanhas formadas de conchas, e era nesses sambaquis que os povos dos sambaquis faziam moradias, enterravam os seus entes queridos. Na letra B, diz assim: atualmente não existe mais nenhum vestígio dos povos sambaquianos. Existe sim, e é justamente com esses vestígios que os estudiosos, historiadores, arqueólogos conseguem descobrir um pouquinho mais sobre o modo de vida desse povo. O povo dos sambaquis não desenvolveram a cultura marajoara, né? A cultura marajoara foi lá da Amazônia. Os povos dos sambaquis, eles habitavam
o litoral brasileiro. E a letra D fala assim, que os sambaquianos alimentavam-se principalmente da coleta de frutos. Não, a principal fonte de alimento dos sambaquis eram os peixes e os frutos do mar, ok? Questão 11. O povo de Umbu vivia nas terras onde hoje é o sudeste e o sul do Brasil. Eram habilidosos no trabalho com pedra e ossos e foram responsáveis por difundir duas invenções importantes, que lhes permitiram caçar animais velozes como emas e veados. Quais são essas invenções? A. Anzol e agulha. B. Machados e lanças. C. Boleadeira e arco e flecha. D. Raspadores e facas. A resposta correta é a letra C. Boleadeira e arco e flecha. O povo de Umbu propagou essas invenções e era com elas que eles também conseguiam caçar os animais mais velozes, que seriam fonte de alimento para eles. Questão 12. Nós temos aí um mapa que mostra os prováveis caminhos dos povoadores da América. Com base nos vestígios deixados pelos povoadores da Terra e observando o mapa acima, existem duas possibilidades para explicar como esses povos chegaram à América. Sobre essas possibilidades, complete as frases a seguir com as palavras do quadro abaixo. Depois, marque a alternativa correta. Então, no quadro, nós temos as palavras América, embarcações, Estreito de Bering, Oceania e Oceano Pacífico. A resposta correta é América, Estreito de Bering, Oceano Pacífico, Oceania, embarcações. A letra C. Então fica: alguns pesquisadores acreditam que os primeiros povos da Terra chegaram à América depois de atravessar o Estreito de Bering. Já outros pesquisadores acreditam que esses povos chegaram até aqui após atravessar o Oceano Pacífico, vindos da Oceania em pequenas embarcações. São as duas teorias que nós estudamos, né? Uma de que os povos teriam chegado pelo Estreito de Bering e outros que eles teriam vindo da Oceania, né? Atravessando o Oceano Pacífico, parando de ilha em ilha em pequenas embarcações, ok? Então, a resposta correta, letra C. Turminha, se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre alguma questão da ficha, a professora não entende direito, pode me chamar no chat, tá bom? E perguntar que a professora tira a dúvida de vocês, tá bom? Agora, nós vamos dar continuidade à nossa aula, falando um pouquinho sobre um assunto novo. Nós vamos falar um pouquinho sobre as cidades. E para isso, a gente vai assistir um vídeo bem legal. Vamos lá? Parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo
adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem. Então, turminha, como nós vimos no vídeo, as cidades vão mudando com o passar dos anos. A quantidade de carros, a quantidade de prédios, as lojas, os estabelecimentos comerciais, né? Então, vai mudando constantemente. Já vamos observar agora algumas imagens aqui do Distrito Federal para perceber um pouquinho também como ocorreram essas mudanças. Aqui nós temos imagens da quadra 108 Sul. A primeira foto mostra a quadra ainda quando estava em fase de construção. E na segunda foto, que é mais atual, nós já vemos prédios, árvores, asfalto. Aqui nós observamos as tesourinhas das asas Sul e Norte. No início, né, na construção, após agora, atualmente, a gente vê asfaltado. Ao fundo também nós vemos, né, prédios, árvores, carros passando. Aqui nessas imagens nós temos a Estrada Parque Taguatinga, a EPTG. Na primeira imagem a gente vê um fluxo bem pouquinho de carro. Já na segunda nós temos bastante carros. Então nós vemos que as coisas vão mudando, né? As pessoas, as cidades vão mudando, vão evoluindo, vai aumentando a quantidade de comércios, vai aumentando e melhorando a infraestrutura, a quantidade de carros que circulam nas cidades, a quantidade de pessoas. Então, as cidades elas estão em constante mudanças. Turminha, abra um livro de vocês na página 48 e acompanhem comigo a leitura. Cidades do presente e do passado. Hoje, a maioria dos brasileiros vive em cidades. As imagens a seguir mostram duas importantes cidades brasileiras no presente. A cidade de hoje. A cidade atual tem as seguintes características: A. Grande concentração de pessoas. B. Uma variedade de serviços como escolas, hospitais, postos policiais, lojas comerciais, etc. C. Uma prefeitura, sede do governo do município. Algumas cidades, como Palmas, têm menos de 100 anos. Outras, como Porto Alegre, têm mais de 245 anos. Há ainda cidades como Salvador,
que tem mais de 470 anos. Aí nós vemos imagens das cidades de Salvador, na Bahia, e de Porto Alegre. São duas cidades que têm bastante tempo, né? Salvador, 470 anos e Porto Alegre, 245 anos. Salvador é uma cidade que é cheia de construções e monumentos erguidos na época da escravidão. Então, é uma cidade com bastante monumentos históricos, né? E nós podemos perceber também, né, que as cidades de hoje, como fala aqui, tem grande concentração de pessoas. A gente pode perceber, por exemplo, no Distrito Federal, se a gente anda, a gente vê muitos carros pelas ruas, o comércio que está sempre em desenvolvimento, shoppings, lojas, farmácias, né? Então, tudo isso ajuda a cidade a crescer. Vamos ler agora na página 49, porta para leitura e escrita. Minha cidade. Eu moro em uma cidade onde se ouve as folhas no chão, onde existe tranquilidade, se é outono ou se é verão. Aconchegante e pacata, posso brincar na rua, onde ouço o cantar dos pássaros, ao clarear da lua. Aqui existe famoso festejo que atrai gente de todo lugar. A festa do padroeiro, todos vão comemorar. Então, esse texto, Minha Cidade, é da Melissa Miranda. Número 1. Quais adjetivos a autora dos versos usa para falar da cidade dela? Lembra os adjetivos que caracterizam, né, o substantivo? No caso, esses adjetivos estão caracterizando a cidade. Quais foram esses adjetivos que a autora usou para falar da cidade dela? Anota aí no seu livro. Então, ela usa os adjetivos aconchegante e pacata. Pacata é uma cidade tranquila. Então, ela diz que a cidade dela é aconchegante e tranquila. 2. Com base na leitura dos versos, pode-se concluir que a cidade da autora é grande ou pequena? Por quê? O que é que você conclui lendo esses versos? A cidade é grande ou pequena? Então, lendo esses versos, a gente conclui que a cidade ela é pequena, né? A autora diz a cidade é aconchegante, pacata, né? Uma cidade tranquila, onde ela ouve o cantar dos pássaros. Então, é uma cidade pequena. Nas cidades grandes, geralmente, é mais agitado, né? São cidades com mais correria, mais barulho. Então, a cidade em que a autora se refere é uma cidade pequena, porque é uma cidade pacata, ok? Agora, a professora vai deixar uma atividade de fixação para vocês realizarem no caderno. Essa atividade eu disponibilizei também nos arquivos, tá bom? Em material de aula. Tema: Minha cidade. Então, depois que vocês fizerem a margem, o cabeçalho, coloquem o tema e copiem as perguntas. 1. A respeito da cidade onde você mora, responda as questões a seguir. A. Você nasceu nessa cidade? B. Há quanto tempo você mora nessa cidade? C. Você estuda nessa cidade? Se sua resposta for não, em que cidade você estuda? D. Quais lugares dessa cidade você gosta de frequentar? E. Faça um desenho ou cole uma imagem que represente o lugar que você mais gosta em sua cidade. Número 2. Pesquise na internet imagens e informações sobre como era a sua cidade antigamente e como ela é hoje. Escreva um parágrafo baseado em sua pesquisa, relatando quais mudanças você consegue perceber na sua cidade ao longo dos anos. Então, na número 2, você vai pesquisar na internet imagens, informações
a respeito da sua cidade, como ela era antigamente, como ela é hoje, e aí você vai escrever um parágrafo relatando o que você percebe que mudou, né? Baseado nas imagens e nas informações que você pesquisou, tá bom? Agora, turminha, anota na agenda escolar de vocês a atividade que vocês irão fazer. Realizar atividade de fixação, disponível na aba Arquivos, em material de aula. Copiar e responder no caderno. Não esqueçam de fazer margem, cabeçalho, colocar o tema, tá bom? Se vocês preferirem imprimir a atividade, colar no caderno e responder, pode ser também, tá bom? Então, nossa aula hoje fica por aqui. Um beijão para vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.